Hoje nós vamos lá para o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 18. Nós já estamos aí com o texto aí no telão, quem quiser acompanhar, alguns aí com a Bíblia, o papel ainda, né? Pessoal, o barulhinho de folha correndo aí, a Bíblia raiz, né? Que eu sempre brinco. Alguns já com os aplicativos digitais. Então, aquele que quiser acompanhar. Aleluia. Amém? Quem procurou, achou? Amém? O texto diz assim: vou me levantar, voltar para a casa do meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ele ainda estava longe quando o pai ouviu, o qual, movido por compaixão, correu, abraçou-o fortemente e eternamente o beijou. Amém? Amém? Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por mais essa oportunidade, Senhor, que tu nos dá. Uma oportunidade de vida, mais uma quarta-feira, mais uma noite, Senhor, que chegamos aqui graças à tua ajuda, à tua graça e à tua misericórdia. Cremos que não chegamos aqui, Senhor, em vão, mas por um chamado teu, Senhor, por algo poderoso que tu queres entregar na nossa vida e através da nossa vida. Então nos ajude a receber essa palavra do jeito, Senhor, que tu preparou, sem nenhuma distorção, e que ela preencha o nosso coração, tire de nós as dúvidas, mas esclareça, Senhor, através de nós também, dúvidas de muitos outros que ainda não conhecem o teu amor, mas graças à tua misericórdia, graças à tua graça sobre nós, nós já vivemos esse amor. Então que nós sejamos um instrumento nas tuas mãos, Senhor. Então nos prepara para receber algo poderoso de ti essa noite, e que nós sejamos algo que saia daqui transbordando da tua graça, da tua misericórdia, do teu amor, e que nós sejamos, Senhor, sempre usados por ti. Então nos capacita essa noite. É o que nós te pedimos, é o que nós já te agradecemos no nome poderoso de Jesus. Amém. Quando nós estudamos a palavra do Senhor e esse texto, nós vimos o Senhor, um Deus que se fez carne através do Filho, veio trazer a todos aqueles que estavam conhecimento da palavra, ou a apresentação do Evangelho, aquilo que o Senhor tinha como promessa para aquele povo. E nós vemos na história de Jesus, ele sempre percorrendo por todos os cantos que ele tinha acesso e tinha no coração o desejo de ir, uma multidão que o acompanhava, uma multidão que sentava para ouvi-lo, porque dele vinha palavras que alegravam, traziam esperança. Era um discurso diferente daqueles que eles sempre ouviam, era alguém que tratava diferente o ensinamento, e aquilo chamava a atenção de muitos, gerava inveja também de muitos, mas a gente vê o Senhor numa posição, mais uma vez, de ensino. Jesus estava ali ensinando para os publicanos e para os pecadores, mas a gente vê também no texto que fala sobre os fariseus e os mestres da lei que ficavam ali incomodados com aquela posição do Senhor, porque ele se assentava, se ajuntava com todos aqueles pecadores e ainda comia com eles. E o Senhor, enfrentando sempre essas situações que ele tinha que enfrentar, nunca deixou de fazer aquilo que precisava fazer, aquilo que era o propósito, aquilo que era como chamado que ele tinha, porque ele nunca foi atrás da opinião daqueles que acreditavam ou não, daqueles que queriam ou não, mas fazia aquilo que o Pai deixou a ele como propósito para fazer. E quando nós vemos essa situação, uma das primeiras lições que nós temos nesse texto, e em todo aquele que o Senhor fala, e todo aquele que a gente começa a conhecer a história do Senhor, a lição que Ele nos dá é sempre essa: a gente nunca pode procurar agradar a Deus se isolando na nossa falsa santidade. O Senhor era o próprio Verbo, falava dele próprio, Ele era a própria palavra, mas nunca se achou santo o suficiente para não andar perto de alguns, mas Ele andava sempre com todos. Sentava com pecadores, prostitutas, e tudo aquilo que talvez hoje para nós, com pouco de Bíblia que conhecemos, nos afastamos. E acabamos nos isolando nessa falsa santidade que nós temos, e isso não agrada o Senhor. O que nós temos que fazer para agradar a Deus, na verdade, é achar sempre uma maneira de estar perto de quem precisa conhecer um amor que nós já recebemos.
Se hoje eu sou uma nova criatura, se hoje eu tenho uma nova vida, se hoje eu encaro as coisas de uma maneira diferente, se hoje eu tenho conhecimento daquilo que é certo, porque a palavra diz que conhecereis a verdade nos libertará, libertar do engano, das falsas esperanças, das falsas bengalas que usamos para caminhar. Se é tão bom, o que o Senhor espera é que nós sejamos aquele que quer repartir essa boa notícia e não se isolar. Cristo Jesus pregava para todos, independente daqueles que o condenavam, que criticavam, com quem ele sentava, mas ele sentava com todos. E muitas vezes nós se isolamos, deixamos de nos relacionar com pessoas que não são da mesma igreja. Às vezes paramos de relacionar com parentes, com amigos, porque já não é mais o meu círculo de amizade. Mas como cristão, qual é o nosso círculo de amizade, senão aqueles que não conhecem a Cristo? Senão qual é a nossa função? Se nós já recebemos Cristo, Ele fez por nós, e agora Ele espera que nós sejamos uma ferramenta poderosa de pregação do Evangelho. E pregação do Evangelho nós vamos pregar para quem? Para nós mesmos. Nós temos que andar com aqueles que realmente não conhecem, e quem não conhece são os pecadores, são os que fazem coisas erradas, são os que se aproveitam dos outros, são os que se prostituem com toda e qualquer coisa, às vezes com pensamento, com gestos. E quem somos nós para condenar? Porque um dia também, de alguma maneira, erramos, e o Senhor nos estendeu a mão, e o Senhor espera que nós sejamos como Ele. Ande com esse povo, mas não no sentido de nos contaminarmos, mas entregar algo poderoso para livrar todos esses que estão vivendo no engano, mas começar a viver agora por aquilo que nós vivemos, a verdade, que é a própria palavra. Quando nós começamos a olhar dessa maneira, a gente começa a bolar sempre uma estratégia para a gente estar sendo usado. O Senhor nessa parábola, e a gente sabe, parábola não é algo, aquilo não é algo que aconteceu, não existiu aquele filho nem aquele pai, mas era o próprio Cristo querendo trazer de uma forma mais fácil de entendimento de como funcionava o próprio Evangelho, o que Ele esperava de cada um de nós, como Ele espera cada um de nós. E por isso, através dessa parábola, Ele tenta nos explicar da melhor maneira como funciona, como Ele espera, como nós somos como filho, como nós nos comportamos, aquele que sai, aquele que fica, e Ele como Pai, o que Ele tem para nos entregar quando voltamos. Mas o Senhor já vinha de uma ministração não muito diferente dessa. O Senhor falava sobre a ovelha perdida, sobre a dracma perdida, e a gente começa a ver que o Senhor estava vindo numa sequência de pregação, e sempre como uma sequência de coisas que foram perdidas, coisas que precisam ser encontradas, coisas que precisam ser resgatadas. E talvez através desse estudo, dessa lembrança que o Espírito me trouxe, dessas mensagens que o Senhor pregou, se gerou o tema dessa mensagem hoje. Quem procura, acha. E a pergunta para cada um de nós hoje é: o que estamos procurando? Porque o que nós procuramos, achamos, seja algo bom ou algo ruim. O Senhor nos deu poder para fazer coisas iguais e maiores do que Ele fez, mas como estamos usando? O que estamos procurando? O Senhor estava nessa sequência de ministração, trazendo a nós a importância de resgatar coisas que estão perdidas. Quantos de nós ainda vivem numa busca incessante através da fé que se perdeu? Frequentadores de igreja, vêm no culto, participam das coisas, mas no fundo, ainda procuram uma experiência com Deus, procuram a fé que já se perdeu, acaba vindo num automático. Faço porque eu sei que é certo, mas o que é bom eu ainda não vivi. Faço porque já ouvi muito tempo lá atrás, vivi com a minha família tem um histórico, vivi a experiência do primeiro amor, mas isso passou e agora eu estou querendo achar, ando procurando algo que renove as minhas forças, a minha fé, a minha vontade de servir, de fazer, de se colocar à disposição. Mas muita gente ao nosso redor anda procurando alimentos diferentes, procurando ouvir vozes diferentes, procurando caminhar por caminhos diferentes, e tudo aquilo que nós procuramos, nós achamos. O texto fala sobre um filho que se perdeu, e quando ele sai de casa, sai porque perdeu o prazer da presença do pai.
E lembrando sempre que essa parábola se fala, e é Jesus tentando nos explicar como é que funciona o Evangelho, aqueles que andam no meio do próprio Cristo, porque Ele é a própria palavra, Ele é o Verbo. E como filho nos afastamos, porque perdemos o prazer da presença. E quando isso acontece, nós começamos a perder o entendimento dos reais valores que nós temos que seguir. Porque quando a gente se afasta da presença, a presença já não nos alimenta mais, não é mais interessante, já não nos traz mais aquilo que a gente gostaria, porque o nosso olhar começa a olhar por cima do muro da onde nós estamos. Aquele lugar, aquela presença onde o Senhor nos colocou, Ele não nos tampa os olhares, não deixa cada um de nós cego, deixa que a gente enxergue as coisas que estão acontecendo, crendo que cada um de nós, já conhecendo a verdade, já não se engana mais com as aparências que o mundo faz. O entendimento do real valor que já recebemos. Começamos a ter um sentimento de insatisfação. Aquilo que eu vivo já não me satisfaz mais. Aquilo que o Senhor me dá já não é mais algo que me traz satisfação. Eu quero mais, eu quero algo diferente. A igreja já não é mais aquilo que eu queria. Eu vou para outra, mas o problema nunca é a igreja. Somos nós, que já não se contentamos mais com aquilo que o Senhor nos dá. É uma porção, talvez pequena, do que aquilo que nós temos de fome. Mas é o Senhor muitas vezes nos ensinando a comer devagar, a pegar uma porção diária, sabendo degustar aquela sensação e aquele milagre, aquela porção de fé, aquela satisfação de ser usado aos poucos, para que a gente cresça e se alimentando aos poucos. Daqui a pouco comece a se alimentar com um pouco mais, mas deixamos de lado e perdemos a satisfação de viver isso. E aí então começamos a perder o desejo de ser considerado como filho, como herdeiro. E aí a gente começa a fazer como filho, pede a sua parte da herança e sai para procurar algo novo. E quando a gente sai para procurar algo novo, meu irmão, quem procura, acha. Tem muita coisa aí fora, esperando por nós, esperando que a gente saia da presença do Pai com um desejo de procurar algo, e com certeza encontraremos. O texto diz assim, lá do versículo 13 ao 16: não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante, e lá desperdiçou os seus bens vivendo desenfreadamente. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos da região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava alimentar-se com as vagens da alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ao procurar, meu irmão, algo longe do pai, o filho só achou pobreza, humilhação, fome, tristeza e um sentimento de desprezo. Porque que o inimigo quer trazer a nós é sempre um desejo de viver algo novo, como se o novo pudesse ser vivido longe da presença do Senhor. E quando nós vamos e nos aventuramos, a gente descobre que tudo aquilo que era nos apresentado como uma coisa muito maravilhosa, de perto, não era nada do que aquilo que até então nós acreditávamos. Eu estava ali em cima tomando café, o mestre Giovanni está aqui, lá da academia, meu mestre Maitá, e quando vai ver pessoalmente, pensa assim, meu Deus, o que aconteceu? Que diferente. Hoje é até complicado às vezes marcar compromissos com qualquer pessoa que seja, porque quando a pessoa chega, é capaz de tu achar que a pessoa não veio. Porque o Instagram, os filtros ajudam, né? Dá uma melhorada na gente, e é bom isso. Isso parece muito engraçado, meu irmão, mas no espiritual não é diferente. Se tem alguém que tem uns filtros bons, uma tecnologia tremenda para nos enganar o inimigo, ele te traz algo que vai destruir a tua vida, mas traz com um filtro tão bonito que você começa a ver que lá fora é muito mais lindo do que onde você está. E aí nós começamos a querer pular o muro, sair da presença do Senhor para procurar algo melhor. E quem sai para procurar acaba achando, mas quando encontra, vê que era só uma propaganda enganosa, era fake news. E aí depois que fez e tomou uma decisão errada, cai em sofrimento.
E muitos não têm coragem para voltar, porque se sentem tão constrangidos ao ponto de acharem que não vão ser mais aceitos na casa do Pai. E isso demonstra que, quanto tiveram, nunca tiveram intimidade, porque se conhece o Pai, sabe que a porta está sempre aberta. Mas muitos não voltam, porque quando estiveram lá, mesmo estando, nunca viveram a presença real do Pai. E aí eu pergunto para você, onde é que estão nossos valores? Onde estão os seus valores? Que são através dos nossos valores que nós geramos desejos de ir atrás de algo. Quando nós entendemos que é uma realidade, quem procura acha, nós procuramos seguindo qual valores? Quando você vem para a igreja ouvir uma palavra, o que você vem procurar? Um milagre instantâneo? Você vem buscar uma chave que vire e dê um start na tua vida ao ponto que todos os problemas vão embora, ou você vem procurar aquilo que sempre esteve disponível para você? O Pai, a presença, o Espírito Santo de Deus, aquilo que dá para você a paz que excede todo entendimento. Você vive e sai daqui sabendo que amanhã, quinta-feira, talvez todos os problemas que você enfrentou até nesse momento ainda estarão lá, mas você chega naquele lugar tranquilo, sabendo que você talvez naquele ambiente seja Davi, e o teu problema seja como Golias, mas basta uma pedra que o Espírito Santo de Deus vai te dar, vai derrubar tudo aquilo que se coloca aparentemente maior que você, mas maior é a força que está em você, porque o seu Deus é maior do que tudo e qualquer coisa. Mas onde é que nós estamos? Quais são os nossos valores? Onde é que nós estamos colocando nosso coração? Nós declaramos muitas vezes, meu irmão, com toda a força do nosso pulmão: agora sou filho, eu sou herdeiro. Cristo Jesus na cruz entregou para mim libertação, entregou para mim uma vida nova. O sangue do Cordeiro foi derramado sobre a minha vida. Tudo aquilo que me impedia de ir para casa já não existe mais. Qual é a sua casa? Que casa é essa que você precisa falar com tanta força que você vai? A casa que o Senhor preparou para nós e nos deu acesso já está em você. Você vive no Espírito Santo de Deus. Você já foi trazido para casa? Só vivemos ansiosos e com desejos de procurar coisas novas em outros lugares, porque ainda não entendemos que não há uma casa que nós vamos quando o Senhor preparar a nova Jerusalém, no final de todos os tempos, quando Ele voltar, mas nós não estamos morando na rua. O Senhor não te trouxe para cá para você ter um sentimento de um morador em situação de rua, esperando um dia alguém preparar um lugar para você morar. Já existe uma morada, você está no Espírito Santo de Deus. Mas nós ainda vivemos procurando algo. A herança, meu irmão, a questão de nós sermos herdeiros, nunca teve nada a ver com aquilo que o Senhor pode te entregar de bens, e não que Ele não vá fazer. A herança está ligada na presença do próprio Cristo, que deu a você o acesso. Qualquer um agora, nesse momento, no Espírito, se for sensível, se estiver aqui com o coração aquebrantado, como um verdadeiro adorador, já está sentindo a presença do Senhor. Já não somos nós sozinhos aqui nesse lugar, mas o Espírito Santo de Deus está aqui, sondando o coração de cada um. O Espírito de Deus está aqui, a presença do Senhor está nesse lugar. E ela está aqui porque nós estamos aqui, meu irmão, porque se fechar essa igreja, nós fomos embora, é só um galpão que o Senhor usa, mas Ele usa para se apresentar a nós, como igreja que chega aqui. Mas quando nós saímos desse lugar, a presença dEle, o lugar onde nós temos morada, ainda está em nós. Nós vamos com Ele para casa e vivemos, e vamos viver com Ele em toda a eternidade. Mas estamos sempre procurando algo, e quem procura, acha. Acha desgraça, acha desmotivação. Nós estamos sempre querendo ser tratados como herdeiros, como filho, mas nós queremos, na verdade, estar longe. E, meu irmão, para você ser filho e ser herdeiro, vocês têm que estar com o Pai. Se você se afasta do Pai, se você sai espiritualmente da presença dEle, você já não é mais filho, não é herdeiro, e não é porque você perde tudo isso, é porque você se coloca numa posição de ser escravo. Você é escravo da sua carne, dos seus desejos. Você é escravo da decisão que você tomou, onde procurou algo,
E o inimigo entregando a você, você acreditou que achou tudo aquilo que precisava, e naquela situação você se torna escravo. E o Senhor nos chamou para ser livres, ao ponto de escolhermos até aquilo que queremos fazer ou não. Porque a intenção do Senhor é ver em você um coração que, mesmo tendo todas as opções, mesmo tendo o poder e a facilidade de procurar qualquer coisa, não vai a lugar nenhum, porque aquilo que você procurava, na verdade te achou primeiro. A palavra diz, não foi vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. Então nós procuramos, mas Ele nos achou. Mas onde é que nós estamos? Onde é que está o nosso coração? Ainda há tempo de nós alinharmos os nossos objetivos, estabelecer um novo critério de procura da nossa vida. O que nos motiva a sair todo dia de casa de manhã? O que se motiva? Um novo empreendimento, uma nova compra, um novo investimento, uma chance de ganhar mais? Isso tudo faz parte da vida e nós precisamos. Dinheiro é algo que movimenta a vida da gente. Se ele tiver, amém, mas se ele não tiver, amém também, porque o maior valor está naquilo que eu carrego. Aquilo que eu carrego não está no bolso, está no meu coração. É a presença de Cristo Jesus, através do seu Espírito Santo. Isso é ser filho. Eu não sei você, meu irmão, mas cada um de nós teve uma história. Muitos já foram criados em berços mais abençoados, com um pouco mais de prosperidades. Alguns tiveram talvez uma infância mais difícil. Mas se você teve um bom pai e uma boa mãe, você sabe que tudo aquilo que você talvez queria naquela época, hoje não te fazem falta. Porque o que você realmente hoje sabe que teve valor em toda a tua criação foi educação, foi respeito, foi aquilo que o teu pai te deu, que não tinha preço que se comprava, mas ele te dava de coração. E isso não tem ninguém que possa te tirar, porque ele entregou direto no teu coração, e ali ninguém pode tocar. E o que o Senhor quer entregar para você é no coração, é na alma, é na tua mente, algo que ninguém pode tocar, mas você pode jogar fora. Nós temos que saber quais são os nossos valores, o que nós queremos. Quando nós estamos na presença do Senhor, vivemos na presença dEle, nós realmente começamos a viver a prosperidade da herança que Ele quer nos dar. O conhecimento da verdade. Quando você está na presença do Senhor, você conhece a verdade te liberta de tudo quanto é coisa. Liberta de você mesmo. Porque a grande maioria de pessoas não caminha, e não é por causa de nada que acontece por fora, é aquilo que acontece dentro. Nós somos presos em nós mesmos. E quando nós conhecemos a verdade, nós sabemos que nada tem poder para nos parar. E em Cristo Jesus, Ele nos dá uma nova vida, as coisas velhas ficam para trás e Ele te impulsiona a viver uma nova história com Ele. Conhecendo a verdade, você avança. Quando nós estamos com o Senhor, a herança que é derramada sobre nós, além do conhecimento da verdade, é a sabedoria do céu. Diz que todo aquele que pedir sabedoria dele receberá. Você recebe, você lê, você faz um devocional, você busca conhecimento na palavra, o Espírito Santo traz a lembrança, ministra ao teu dia, coisas que acontecem ao teu redor, você vê o Senhor se comunicando com você em várias áreas do teu dia, tentando falar com você, tentando entrar em comunicação, e aquele que está sensível ao Espírito Santo sabe que em todo momento é o Senhor falando ao nosso coração, gerando em nós o entendimento que filho, herdeiro, todo o tempo ganha algo do Pai. Recebemos do Senhor como herança livramento do mal, porque quando temos o conhecimento da verdade, estamos cheios de sabedoria, não há capeta que te engane. E caminhando com Ele, o mal não nos pega, o mal não tem poder, nada mais te engana. Começamos a ter crescimento, e esse crescimento é um crescimento puro no Senhor e verdadeiro, um crescimento que gera frutos. E quem está com o Senhor recebe dele herança. A herança não é só um crescimento com frutos, mas uns frutos que alimentam. Aquilo que é gerado em você começa a alimentar muitos. As pessoas começam a ser alimentadas pelo teu sorriso, pela tua força de vontade, por alguém que não desiste, por alguém que mesmo enfrentando momentos difíceis, não desiste, mesmo levantando todo dia cansado. Muitas vezes a aparência, uma aparência que parece estar judiada com o tempo, mas dentro o Espírito está se renovando todo o tempo. A carne muitas vezes quer nos mostrar que as coisas estão difíceis, mas quando você olha para o espelho já não vê mais você, mas vê o reflexo do próprio Cristo Jesus, que te impulsiona todo dia sabendo: eu sou filho, eu sou herdeiro, a melhor herança eu já podia ter recebido, já recebi, é a presença do Espírito Santo de Deus em mim. Então nada mais pode me parar. Mas onde é que nós estamos? Que filhos nós estamos sendo? A gente sai, meu irmão,
sempre procurando coisas diferentes. A gente vai atrás de coisas atraentes, coisas que o mundo nos coloca como um padrão, coisas que agradam nossos olhos e que sabemos, se tivermos, vai agradar os olhos de muita gente. Então, para mim ser respeitado, eu tenho que comprar um carro importado, tenho que morar num bom bairro, tenho que vestir uma boa roupa, tenho que ter uma etiqueta de uma roupa bem grande para todo mundo ver que marca é aquela que eu estou usando. Mas quem crê em Cristo Jesus sabe que essas coisas são até bênçãos, mas a maior marca que eu posso carregar, eu recebi na cruz de Cristo Jesus. Eu tenho a marca do Cristo em mim, através da palavra que eu carrego. Então, quando as pessoas vêm e chegam perto de mim, sentem um bom perfume, é uma marca de Cristo. Quando chegam em mim, aquilo que eu falo traz contentamento ao coração, é uma marca que eu carrego, é a presença de Cristo Jesus que fala através de mim. Tem uma marca, meu irmão, que o mundo não pode te dar, mas Cristo te deu. E o verdadeiro filho, o verdadeiro herdeiro sabe disso e não abandona. Vivemos, meu irmão, muitas vezes através das nossas vontades, que são muitas vezes inconsistentes, são inconsequentes, são inconstantes. Hoje eu quero uma coisa, amanhã eu quero outra. Hoje eu quero trabalhar com isso, amanhã eu quero trabalhar com aquilo. Hoje eu quero ganhar tanto, amanhã eu não quero, amanhã eu quero trabalhar com isso, amanhã eu quero morar fora, eu não quero mais ficar no país, eu quero ir para o Canadá, eu quero ir para Portugal. E conforme a onda que está acontecendo ao redor vai gerando em mim vontades e desvontades, porque queremos viver a nossa vontade. A palavra diz que a vontade única e absoluta deve ser a vontade do Senhor. Ela é boa, perfeita e agradável. Mas como é que eu sei a vontade dele se eu não falo? Como é que eu quero ser herdeiro, quero ser filho? O verdadeiro filho e herdeiro sabe que a herança é a presença do Pai. E a presença do Pai está com aquele que conversa, aquele que se abre, aquele que caminha, aquele que tem o cheiro do próprio Pai. E nós vamos se perdendo, nós vamos buscando sucesso, fama, queremos reconhecimento. Quantos seguidores eu tenho no Instagram? Eu já falei isso e repito, meu irmão, não estou muito preocupado com quem me segue, eu estou preocupado em quem eu estou seguindo. Quem você está seguindo? Para onde você está indo? Nós somos seguidores de Cristo, isso basta. Esse é o nosso termômetro daquilo que nós estamos vivendo como filho. É isso que nós temos que procurar, porque quando procuramos, nós achamos. Quando procuramos Cristo, encontramos. E nós não vamos encontrar Ele fora, porque Ele já está dentro. Jesus era o pai que sempre esperou o filho. O texto diz que quando o filho aparece lá no início da rua, o pai o vê e sai correndo ao encontro. É um pai que tinha tantas coisas para fazer, mas está sempre esperando um filho que foi embora, esperando voltar. Mas por que não foi buscar? Porque o Senhor quer que você volte para casa com a decisão que é o melhor lugar para você estar. Mas Ele sempre te esperou. Sai em busca. Meu irmão, não sei como você chegou aqui à noite. Não sei como você chegou aqui, como muitos aqui chegaram com o coração agradecido, mas muitos chegaram com aqui o coração arrebentado. Muitos chegaram aqui dizendo assim, eu vou lá, mas não me sinto mais pertencente. Eu sou muito pecador, errei muito hoje, eu vou mesmo, mas não acredito que vai acontecer alguma coisa. Meu irmão, quando você decidiu vir, você se tornou o filho que já estava voltando para casa. E antes de você chegar aqui, o Senhor já te encontrou no caminho, já te abraçou e hoje quer entregar algo poderoso sobre a tua vida. Ele sempre te esperou, nunca foi te buscar, mas sofria por você não ter voltado. Mas Ele quer que você tome a decisão, que seja uma decisão de um filho que entendeu que o melhor lugar é a casa do Pai e procura voltar. E quando procura voltar, acha um abraço de um Pai que não julga, mas que está pronto para renovar aquilo que nunca deveria ter sido perdido, mas entrega tudo de novo para que você comece a caminhar novamente aquilo que Ele tinha programado para você, como filho, como herdeiro, alguém que vai carregar o Evangelho, alguém que vai ser Cristo Jesus nesse lugar. Existe melhor herança do que essa? Mas nós nos perdemos. Jesus está lá esperando, procurando. Jesus está sempre nos proporcionando um momento de a gente viver algo poderoso, um momento de reencontro. O Senhor está sempre querendo preparar momentos especiais, lugares certos, para que a gente viva esse momento, proporcione essa alegria de a gente voltar para casa. Decidimos muitas vezes
viver vidas totalmente diferentes. E isso não tem nada a ver a se afastar com a igreja, meu irmão. Às vezes você vem para a igreja, mas a igreja não salva ninguém. Estar no CI, seja qual for qualquer igreja, membro, frequentante. Muitas vezes a gente vem para a igreja igual o pessoal que vai para a academia, paga a mensalidade, mas nunca vai. Vem para cá na ceia, nos outros cultos não aparece. Talvez esteja dando contentamento ao teu coração, mas o Pai ainda está esperando você voltar para casa. Estar vindo à igreja como alguém que só frequenta não significa que você voltou para casa. Quem volta para casa, volta para a presença, sabendo que não tem lugar melhor, porque qualquer outro lugar, o que me serve é o que os porcos comem. Mas no meu Pai eu tenho algo poderoso servido na mesa como um banquete para estar com Ele. E eu não volto pela comida, mas volto pela presença, porque Ele é o pão da vida. O Senhor espera que nós voltemos para casa como filho. E quando nós voltamos para casa, Ele quer nos dar novas vestes, um anel que simboliza a aliança, a restauração da aliança que foi perdida, novas sandálias. E aqui tem algo poderoso que a gente não pode deixar de entender. A primeira coisa que o Senhor entrega para aquele que volta é novas vestes. E por quê? Novas vestes. E que vestes são essas? Olha só que algo poderoso, que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. As vestes que o Senhor entrega para o filho que volta é umas vestes de servo. Não é algo lindo o suficiente que não pode ser sujo. Não é algo que o colocasse num patamar de rei, de maravilhoso, que colocasse ele sentado num trono. O Senhor mostra para nós, através da palavra, que aquele que volta para casa recebe uma festa, mas recebe uma veste. Que veste é essa? Veste de servo. E por que eu creio nisso? E talvez depois o pastor Tom vai dizer, cara, que heresia é essa que falou? Mas por que eu, estudando isso, eu comecei a pensar, Senhor, que veste é essa, né? Porque a gente começa a olhar que o irmão mais velho, quando sabe de tudo que está acontecendo, fica indignado. Pergunta para os funcionários, o que está acontecendo? Que alvoroço é esse? Não, cara, teu irmão, que teu pai achava que estava morto, voltou. Teu pai está fazendo uma festa. Olha só que maravilhoso. Imagina o diálogo, a festa do pessoal que estava lá. Porque por mais que a palavra diz que eram funcionários da casa, funcionários são servos. Imagina o Senhor com seus servos ficando e fazendo uma festa porque você voltou para casa. E tem sempre um irmão que, por mais que ficou ali, reclama daquele que está voltando. E eu não vou entrar nesse mérito agora, porque senão nós vamos para outra linha de ministração. Mas eu quero falar daquele que chegou, recebeu uma veste, e você vê que a revolta do irmão mais velho não é a veste. Por quê? Porque talvez a veste que o irmão que voltou recebeu seja igual a dele. E ele estava onde? Trabalhando. Ele estava trabalhando. Olha só o que diz Lucas 15, 25. Enquanto isso, o filho primogênito, mais velho, estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança, e foi toda aquela conversa que eu falei anteriormente. Então ele estava lançando. Quando ele chegou, viu todo alvoroço. Você não vê ele reclamando, pai, por que está dando essa roupa nova para ele? Por que está dando essa veste chique aí? Eu nunca recebi uma veste dessa. Não, porque o pai entregou para ele uma veste de servo. Ele estava usando a mesma veste que o irmão. E nós recebemos do Senhor, meu irmão, não é uma veste que nos coloca num patamar diferente de outros. Ele restitui a nossa veste é uma veste de servo. O Senhor nos chamou para servir. O Senhor espera que quando você volte para casa entendendo que voltar para casa e estar na presença do Senhor é você servir outros. Então Ele não te coloca num patamar diferente com uma roupa especial e te coloca num trono para você ver a obra acontecendo. Ele te traz para casa, te entrega uma veste, e essa veste te capacita para fazer parte da obra e não ficar sentado no trono vendo a obra acontecer.
Quem volta para casa, volta sabendo, eu volto para trabalhar, eu trabalhava lá e queria comer a comida daqueles porcos, mas quando eu volto para casa eu vou ser tratado como filho, meu pai vai dar para mim o que é de melhor, e o que é de melhor é o quê? Não é o que comer, mas é o que fazer. Ele me coloca numa posição de fazer no lugar dele, e não tem algo melhor que eu possa receber do meu pai senão representá-lo, e para representá-lo eu tenho que estar vestido com uma roupa de servo. Por isso que o irmão, quando viu, não ficou com ciúme da roupa, porque a roupa era igual dele. Nós somos chamados para ser servos. Olha só, Filipenses 2, 5, 8 diz assim, ó: sejam o modo de pensar de vocês o mesmo de Cristo Jesus, o que apesar de ser Deus, não considerou que a sua igualdade com Deus era algo que deveria ser usado como vantagem. Antes esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, sendo encontrado em figura humana, humilhou-se e se foi obediente até a morte de cruz. O Senhor está te chamando para ser filho. O filho tem que ser igual ao pai, o pai vem para servir. O Senhor, para ser identificado, para ser entregue àqueles que iam matar, Judas teve que dizer, aquele que eu beijar, porque senão eles não sabiam quem era, porque ele era igual a todo mundo. E nós queremos ser o filho especial, sou herdeiro. Meu irmão, vou dizer para você, o que nós temos de herança do Senhor é tudo que nós temos, porque nós não temos capacidade de ter nada. Se você é filho, você é herdeiro, você é com tudo que você tem. Nada que nós temos é nosso, é tudo herança. E o nosso coração está onde? Nós se achamos mais especial do que qualquer um. Voltei para casa, voltei para a igreja, eu sou o cara, a roupa especial o Senhor me deu. Não, o Senhor te deu a roupa de operário, de servo, de soldado, daquele que vai para a luta, sabendo que agora eu estou fazendo o que eu fui chamado para fazer, servir ao Senhor. Eu não trabalho mais para aqueles lá que me serviam comida de porcos, eu trabalho agora para o Senhor, como servo, escravo, mas filho e herdeiro, e dele eu ganho o melhor alimento, o pão da vida. Então me torno especial, porque eu carrego o que é de especial, e o que é especial tem nome, é Jesus Cristo. Não tem nada mais a ver comigo, mas tem a ver com Ele. Meu irmão, e qual é a segunda coisa que o filho ganha quando chega? Anel, que representa a aliança. Só recebe a aliança, só recebe o anel quem aceita vestir a veste. Então, meu irmão, não adianta você chegar como o filho que voltou para casa dizendo, e agora eu refiz a minha aliança com o Senhor, mas a tua veste não é de servo. Esquece, a aliança pode estar na tua cabeça, mas o Senhor não entregou. Porque a aliança que o Senhor entrega, o anel que Ele entrega para o filho, vem depois das vestes. Só recebe a aliança do Senhor, com o Senhor, quem coloca as novas vestes. Depois das vestes, se coloque como servo, e o Senhor faz com você uma aliança. Algo poderoso, meu irmão, que a gente tem que entender. É muito linda essa história. Olha, o filho voltou, o pai abraçou, fez uma festa, recebeu novas vestes, o anel, a sandália, olha só que lindo. Mas ele voltou para casa do pai para servir o pai, e para servir o pai ele não ficou morando na casa. Ali era o lar, mas ele saiu, foi pregar o evangelho, foi fazer outras coisas, foi servir o pai como o outro servia. Nós temos que trabalhar, meu irmão, nós não viemos para ver a obra acontecer, nós viemos para ser parte da obra. Nós temos que usufruir, meu irmão, tudo aquilo que eu tenho de herança, mas para isso eu tenho que trabalhar. Se eu recebo a herança de quem trabalhou por mim, a herança que Ele me dá é o dom do trabalho, é o dom de servir. O que o Senhor está te dando de herança? Eu sou filho de Jesus, eu vou caminhar sobre as águas. Mas até para caminhar sobre as águas, meu irmão, tu tem que trabalhar em função de quem? Porque Jesus caminhou sobre as águas, mas Ele estava trabalhando em função de alguém. Ou tu vai sair para caminhar sobre as águas só para passear, para mostrar para os outros, só para caminhar sobre as águas porque tu é de Jesus. Qual é a função? Eu sirvo. Eu volto para casa entendendo que eu estou voltando para trabalhar, mas agora não é em função de qualquer coisa ou para me aparecer por ninguém. Eu volto para servir ao Pai, e eu volto para casa com alegria, sabendo que de lá não devia ter saído. E a terceira coisa que o filho ganha são sandálias. Quem está com uma nova vida recebeu uma veste nova. Agora ele entendeu a alegria de servir, o que representa, o que foi chamado para fazer. Faz uma aliança com o Senhor, recebe dele o anel, aliança, começa a viver um novo tempo. Mas aí o Senhor entrega o quê?
as sandálias. Protege o caminhar. É a marca das sandálias de Cristo. E quem começa a olhar para o seu passo, sabe exatamente para onde você está indo e quem você está representando. Por isso que o Senhor quer te entregar umas novas sandálias. Aquilo que você tem deixado em marca no chão tem levado gente para o precipício, tem levado gente para bater cabeça em porta fechada. Mas quando você coloca as sandálias do Senhor onde você pisa e as pessoas seguem, nunca estarão perdidas, porque estarão caminhando com Cristo Jesus, aquele que você serve e representa através do Espírito Santo de Deus. Então não é só voltar para casa, é se tornar um novo filho. Não é só voltar para casa porque lá eu recebo do melhor, é porque lá eu vou ser usado para entregar o melhor. Eu vou transbordar daquilo que o Senhor tem me dado. A mão que foi estendida a mim, eu vou estender a outros. E isso não tem nada a ver, meu irmão, em ser bobo e tolo para os outros. É fazer com ordem e decência. Eu explico, eu oriento, eu trago para perto. Nem todos vão querer, mas eu não deixo de oferecer. Nossos pés agora, meu irmão, estão protegidos. Foram-se as feridas. O coração doente foi embora. Lembramos das coisas, claro, eu sempre falo para vocês, o Senhor não é um Deus da amnésia. Ele faz você lembrar de tudo aquilo que você passou, para você dar valor por ter voltado para casa. Ele faz você lembrar de onde você estava, o que era oferecido para você comer, para você dar valor para aquilo que Ele coloca à mesa. Talvez na mesa do Senhor, o Senhor não está te colocando um banquete ainda, mas é para você dar valor naquilo que você tem na mesa, que é muito mais de comida, mas é a presença, porque quando Ele te chama para sentar na mesa, você não senta sozinho, Ele já estava lá antes te esperando. O que nós temos que entender, meu irmão, que não é só voltar para casa, é se tornar no novo. O que nós temos procurado? Ou temos procurado a presença do Senhor? Porque se nós procurar, nós vamos achar. O que tenho procurado? Uma palavra que me alegra o dia? Ou uma presença que me dá vida e vai dar vida por eternidade? O que eu procuro? Uma mensagem que me dá um ânimozinho de acordar de manhã? Ou eu tenho procurado intimidade com o Espírito Santo, que mesmo sem ânimo para levantar, eu levanto, porque maior é a força daquele Deus que eu carrego, e não pelo corpo meu que está fraquejado muitas vezes com as surras que eu tenho levado da vida. Mas a vida não é mais forte do que aquele que manda na vida, e quem manda na vida é Cristo Jesus. Se você está aqui, é porque o Senhor está dizendo, ainda há chance, eu ainda espero você na porta de casa. Mas quando você decidir voltar, meu irmão, nem na porta da casa você vai precisar chegar sozinho, porque no caminho Ele te encontra.